fazer esse laudo, sair da base do termato, e depois nós íamos nessa comissão e pegamos um laudo dele, uma validação. Para validar, tá. Isso seria o instrumento. Então a pergunta é, você acha que tem que pôr mais alguma coisa, fazer algum comentário? Por exemplo, professor, a gente vai, não sei, no trabalho de emissão de posse, eu imagino que deixar bem específico, talvez, qual que é a área que a gente está querendo assumir a posse. Não sei se, porque assim, o que a gente vai, meio que esse caminho que a gente pensou. A área deles, o título deles não está lá, e eles querem exercer a posse em cima do título. Então, eles poderiam brigar por posse e não por título. Só que eles não têm como também. Então, a gente está tentando deixar bem nítido que a área deles não é lá. Então, a gente vai fazer esse trabalho pelos pontos de amarração, com os títulos deles, fazer um mosaico, coordenada UTM, longitude, latitude, bem bonitinho. Porque assim, a gente vai chegar para o juiz, eu nem sei se a gente já entrou no passado com o interdito proibitório, né? E a gente acabou saindo fora dessa ação. Você acha, vendo essa história toda, ainda a emissão de posse seria o mais correto? Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida. Na verdade, eu sempre falo, né? Às vezes, nós deixamos de utilizar um assistente técnico, uma topografia, um georreferencial, porque muitas vezes o cliente não tem condições, não quer investir, né? Não quer investir. Quando é possível isso, é muito bom, ajuda e fortalece. Nós não podemos discutir a posse. É como uma luta do UFC. Se a gente for discutir a posse, nós vamos sair perdendo. E vai alertar o outro lado, talvez, de fazer uso campeão, eles ou outras pessoas. Vai dar uma confusão, vai piorar a situação. Não é um caminho. É um caminho de uma derrota, gerar uma sucumbência, né? Então, é um caminho errado, equivocado. A estratégia é pensar no quê? Em petitória, deixar claro que é uma petitória e, claro, trazer muito bem a localização do imóvel, porque o outro lado, seja quem for, de forma avulsa, autônoma ou em conjunto numa ação coletiva, o que eles poderiam fazer para se defender com qualidade jurídica? Alegar confusão, essa área não é minha. Então, o fator de juntar laudos, de apresentar muito bem a localização do imóvel, já quebra essa linha de defesa. Prescricional, também é uma linha de defesa mais fraca, porque a jurisprudência é pacífica nesse sentido no Brasil. E a outra linha seria o erro de estratégia, como já aconteceu no passado, que é trabalhar com esbulho e turbação, que não é o caso, né, de ações e interditos proibitórios, né? Mas diante do que vocês me apresentaram aqui, nós temos de fato provas robustas, isso é muito bom. A principal prova, conforme a súmula 237, é o registro, né, a propriedade. Mas, claro, trazer a conexão da área real, a localização, a descrição perfeita, para não restar dúvida, sensacional para a recuperação desse imóvel, dessa área. Perfeito. Deixar bem claro no laudo os pontos, né, a sua localização, que a gente está querendo exercer a posse. Porque às vezes assim, a gente vai investir um dinheiro e às vezes fala assim, puta, mas eu queria também que você colocasse tal informação. Então hoje, você acha que só esse posicionamento dos títulos, deixar bem claro onde está o nosso título primitivo, onde localiza o título deles. Isso provavelmente, essa questão do intermate envolve pagamento de propina. A gente até conversou em reuniões passadas que existe inquérito no Ministério Público por essa investigação, só que isso não vai caber para a gente falar, mas provavelmente eles vão falar, mas o intermate fala que a gente está no lugar certo, e aí que o Ministério Público entre também, para a gente até melhor, porque eles já estão investigando isso. Mas você não vê nada, por exemplo, isso que a gente colocou, posicionamento de cada título e o local exato, as coordenadas que a gente quer exercer posse, a princípio é isso que você acha que a gente tem que colocar nesse laudo. Agora, a minha preocupação agora é só o tempo. Por quê? Não tem prescrição, já está pacificado isso. Mas quanto mais tempo a gente deixar para fazer isso, seja a operação comigo, conosco aqui ou com outra pessoa, mas quanto mais tempo, mais existe a tese também da perda do objeto. Ô juiz, por que veio reclamar agora, né? Ô juiz, súmula 237 do Supremo, uso campeão com matéria de defesa. Então, o tempo, ele atrapalha. Quanto mais a gente pode... Não tem prescrição, mas mais fica difícil da gente conquistar de forma mais rápida, entende? Certo, mas então, relacionado ao laudo, o senhor acha que é isso? Esses É isso. dos títulos, Perfeito. onde que a gente quer assumir a posse.
Não, está muito bem desenhado. Eu acho que é isso. Não resta dúvida em relação à localidade. Está muito bem escrito. É um caso que tem que ser petitório, tem que ser uma peça artesanal e vale a pena muito a expertise de despachar com o juiz, de acompanhar o oficial de justiça. No dia da própria emissão, né, da retomada da posse, ter uma equipe com força policial, porque dá confusão, né, é complicado, mas tem que fazer. É importante também combinar com o oficial de justiça e ir, senão o oficial de justiça finge que vai e não vai, né? Às vezes por um café, né? Infelizmente o Brasil é um país muito complicado. Então tem toda uma estratégia para que a decisão seja efetiva. É um caso muito interessante, confio muito na solução dele, mas um caso também muito cansativo que merece, tem que debruçar, igual você fez, com muito carinho, mas tem que debruçar nas questões práticas também, de acompanhar o oficial de justiça, percebeu que o oficial de justiça é suspeito, tem alguma relação, tem que investigar, tem que procurar, aí pede a troca do oficial de justiça, como aconteceu umas 3 semanas antes do recesso, né? No processo, entrou no recesso, travou, mas eu pedi a substituição do oficial de justiça. Por quê? Conseguimos achar nossa equipe técnica aqui, o oficial de justiça frequentava festas dos invasores, ou seja, tinha uma ligação direta com o presidente da associação, então tudo isso tem que ser levado em consideração e feito algo artesanal, como você fez, né? Para a estratégia dar certo. A gente, é que eu não ia apresentar, não ia fazer a reunião dele, não ia apresentar tudo, né? Porque não era o caso. Mas existem 2 pessoas que tentam duplicar a nossa matrícula, ou seja, a gente, mas de um jeito frio, né? Eu até explico isso com mais cautela, pelo princípio só pode ter uma matrícula sobre o terreno, né? E nossa matrícula é anterior. Eu gostaria de saber, você acha que eles não têm posse da área? Ninguém tem no caso, né? Mas assim, você acha que a gente, na emissão de posse, a gente se preocupa com isso ou a gente entra só com arcogras, que é quem deixa a segurança armada lá dentro e o resto a gente vê depois? Você acha que tem que ser algo junto? A gente já cita todo mundo para resolver essa história? É claro que antes de desenvolver o final da estratégia, vou passar por alguns procedimentos aqui no escritório, até de análise técnica. Mas nesse primeiro momento eu colocaria não só quem nos prejudica muito, mas também, talvez, na própria peça, isso é possível, né? Eu falo para os alunos, talvez possível outros invasores desconhecidos, porque a gente não sabe se tem mais gente, né? Na realidade, de fato, desconfiamos que talvez não, mas caso exista algum argumento nesse sentido, a gente já consegue quebrar também estrategicamente. E pensando no resultado útil, porque o oficial de justiça chega lá, vamos dizer, por armação, não somos nós. Então o oficial de justiça chega e fala, vou embora, não é o réu. Né? Então o cuidado que a gente tem que preparar na peça, excelência, nós queremos um mandado judicial não só para o devido réu, mas qualquer pessoa que esteja lá. E deixar muito claro, confirmado essas evidências. Ou seja, tem que ter um plano estratégico sim, de cumprimento de sentença. Né? Eu sei exatamente quem são essas pessoas, eu tenho todos esses documentos e eu falaria mais de 1 hora de cada um deles. Assim, já estudei muito esses documentos deles e o documento deles é falso. Obrigado, cara. Eu tenho certeza disso. Porque você é estudioso. Faz o que você fez aqui. É que, graças a Deus, você tem uma profissão muito boa, muito linda, que é o médico, a medicina. Mas senão você já estava contratado aqui no escritório. Eu registro todo mundo, viu? E professor, a gente fechando com você, eu não sei como que funciona, eu imagino que você tem uma demanda muito grande, né? E óbvio que como qualquer escritório, que nem no consultório, para crescer, você precisa de uma equipe para trabalhar. E quando a gente fechar com você, a gente consegue às vezes bater um papo com você? Claro, consegue sim. Na verdade, é normal, né? Sendo cliente do escritório, podemos marcar reuniões. Eu peço sempre bom senso, também não sou de ficar entrando em contato sem necessidade, até para não ficar lembrando da história, só quando for realmente real, técnico, né? Tem que ser bem profissional, mas com certeza, eu sou acessível, estou à disposição. O meu escritório tem muito serviço porque é conhecido no Brasil todo, graças a Deus, por causa dos meus livros, dos resultados, mas eu sou muito artesanal, eu não vou perder esse caráter artesanal, né? Tanto é que a minha equipe, ela é enxuta, né? Nós temos 7 advogados reais, assessores que foram alunos, advogados que se destacaram na pós, no mestrado, e vi que gosta do assunto, eu trouxe para o escritório, mas é uma equipe minha, CLT, uma organização,
Normalmente a equipe fica nos andamentos, outra na parte de auditoria e investigação, né? Outro de acompanhamento oficial de justiça e emissão de posse. Então, ficam em situações estratégicas para a gente tentar entregar uma perfeição, né? E resultado, né? Beleza. E para finalizar, eu até estou gravando aqui, eu cronometrei, porque faltam 5 minutos para acabar, acho que a gente termina mais 1 minuto, acho que você deve ter outra reunião, você deve ter outro cliente para... Hoje, pelo incrível que pareça, eu já vou estrear numa palestra do Cresce sobre invasão de imóveis, né? A gente tentou muito achar jurisprudência falando a respeito da impossibilidade de se deslocar um título de uma área para outra. Porque o máximo que eu consegui achar foi ali do Código de Terras do Intermate. Mas acho que, enfim, isso depois é uma matéria para posteriori, para vocês tentarem achar isso. Na verdade, esse tipo de matéria são matérias locais. Então, você acha muito em questões estaduais e municipais também. Por isso você tem essa dificuldade. Mas depois eu até te ensino, te explico como que você consegue fazer uma pesquisa mais robusta e mais simples, mais fácil, tá? Te ajudo sempre. Fechou. Então é isso, professor. Obrigado. A gente vai fazer esse laudo. Em breve a gente já vai fechar com você e vamos tocar o barco. Em relação a custo de emissão de posse, você acha que vai ter um valor em cima do valor do terreno? Última pergunta. As custas do judiciário. Não. Essas ações, tanto as petitórias como as possessórias, é com base no valor venal ou valor de avaliação, quando o valor venal é muito alto. Normalmente nós usamos o valor venal ou o valor do negócio, o valor do contrato. Então não terá custo acima disso não. Em regra não tem não. Tá bom. Pai, quer fazer mais alguma observação? Só o valor da sua propriedade em relação à avaliação do Ministério do valor, pode ser muito grande. Nós vamos pagar o teto máximo. Ou é o valor do contrato, sem violência. Eu vou ser muito sincero, tem que ir no menor valor. Não existe a necessidade, a obrigação de ir no maior valor. Você escutou, professor? Como ele repete? Falou em relação ao valor, né? Porque tá bem baixo o som, viu? O seu. Do pai, né? Desculpa, cortou. Cortou, não tem problema, faz parte. O valor do Ministério da Agricultura é 60 milhões a fazer. Tá. No contrato você tem 100 mil reais. Aí está respondendo. Esse é a sua dúvida. Nós vamos sempre no menor valor. Não existe a necessidade no maior valor, né? Por questões estratégicas, questões de segurança, questões de gasto. Eu tenho uma preocupação muito grande no gasto. Eu acho que a gente consegue reduzir, não interessa a situação financeira, tem que reduzir, não há o porquê gastar. Então, se nós temos de fato um embasamento com um valor menor, que é o contrato, vamos no contrato. Não tem o porquê usar algo diferente, viu? Tá bom? Beleza, então obrigado, professor. Eu que agradeço a confiança, estou à disposição, tá? Independente de qualquer coisa, vocês têm um amigo aqui com muito carinho, tá? Tá bom. Estou à disposição, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Agradeço a sua confiança. Tchau.